Rapaziada, Pedro emite nota de esclarecimento sobre as fortes críticas de Filipe Luís na entrevista coletiva após a vitória do Flamengo por 2-0 em cima do São Paulo. Se liga só no que o Pedro disse nessa nota, se liga. Insatisfação e tá com a idade parecida com o auge, não tá no auge, já viveu o auge, é o atacante Pedro que quebrou o silêncio. Quebrou o silêncio. Isso é novidade. Soltou uma nota oficial agora, fresquinho, agora? Tá aí. Eu vou. Tá pequenininho. Posso ali. ler? Como Pedro? Então, consegue enxergar? Consigo. Então leia. Uma Rafael. vez esclarecido internamente. Rafa, lê com emoção. Interpreta aí o Pedro agora, por Tá. favor. Ô, Rafa, só fala com. Tenta falar pertinho no microfone que tava meio afastado. Ele assim. Uma vez esclarecido internamente, eu venho a público falar com os torcedores do Flamengo, a qual eu tenho respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Tá aí o Pedro se manifestando e. Azedou, com o Filipe Luís azedou. E assim, coisas ficam claras, né? Membro. Uma foda. coisa é, ele admite que esteve muito abaixo, treinando na última semana, que foi o que o Filipe Luís havia declarado, e deixa claro que não gostou nem um pouco da forma como o Filipe Luís falou a respeito dele. O primeiro ponto, na verdade, é o vazamento. Primeiro ponto é o vazamento. Primeiro ponto... Vamos pela ordem cronológica, perfeito. Isso. Primeiro ponto é porque foi vazado. Pessoas especulam que seja até o Boto. Sim. Mas, enfim, não tem uma confirmação oficial. Então, um membro do departamento de futebol do Flamengo vazou uma conversa de WhatsApp com um jornalista, Mauro César. Na verdade, ele vazou a... Por que acontece? A história foi a seguinte. O Mauro César disse que o Flamengo estava disposto a vender o Pedro. Perfeito. O Pedro era um jogador negociável. O Flamengo soltou uma nota oficial desmentindo o Mauro César, dizendo que o Mauro César, na verdade nem falou nominalmente, né? Mas falou que qualquer notícia veiculada à venda do Pedro é mentira. Mentira. O Mauro César se sentiu desrespeitado porque a notícia foi dele e ele divulgou um print em que não coloca o nome da fonte, mas expõe a conversa. E nessa exposição... É claro que esse membro da diretoria, o Pedro até coloca na nota entre aspas, disse que venderia o Pedro por 15 milhões de euros caso viesse uma proposta. Ou seja, a notícia do Mauro era verdadeira. Sim. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. O ponto é, depois o Flamengo, até internamente, meio que, não era a opinião da diretoria, era a opinião daquele membro. Então isso não significa que seja o Flamengo. Mas a notícia do Mauro é uma notícia que é fato. E se tem alguém do seu departamento médico departamento de futebol, pensando isso, no mínimo, eles não estão falando a mesma língua. Claro. O departamento de futebol do Flamengo está pensando de forma diferente. Claro. Se um quer vender o Pedro e o outro acha que é um absurdo vender o Pedro. E aí, cara, nesse ponto, eu até falei sobre isso à época, eu acho que o Pedro tá certo em se sentir desvalorizado. Concordo. Eu acho que ele é um cara, ele é um dos principais jogadores do Flamengo, enfim, um talento, embora esteja em uma fase... Ídolo do Flamengo, embora esteja em uma fase, é um cara que, briga pra ser 9 da seleção brasileira e tal. Brigaria, eu acho que tem talento pra tal, mas hoje em dia não sei mais, é um bom ponto mesmo. Só que aí, cara, isso não justifica o Pedro, por conta disso, chegar no treinamento e treinar mal, ou de sacanagem, ou de deboche, como o Filipe Luís falou. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, o Pedro acha que o tom do Filipe Luís foi muito acima e desrespeitoso. Vocês acham que foi? Concordo. Não. Eu concordo em parte. Quero te ouvir, dar minha vem. opinião? Claro, fala. Eu acho que quando você... Beleza que já tava tendo crise no elenco, mas quando chega um técnico ali que tinha uma amizade com o Pedro e, fala da forma que ele falou, beleza, como um profissional, sou treinador da equipe, beleza. Mas, naquele nível, tu causa um colapso ainda maior, principalmente com a figura do Pedro lá dentro. Diante da torcida, que tem ele como ídolo, diante dos próprios colegas de trabalho, que admiram o trabalho dele, que contam com ele ali no elenco, ele tá errado?
Ponto, errou. Mas eu acho que a forma que foi falado, isso pode gerar uma visão muito distorcida lá dentro, que já está. Mas também acho que foi certo. Tipo assim, ele falou que a torcida estava cobrando, por que o Pedro não foi relacionado. Ele foi sincero, mas acho que foi um pouquinho acima do tom. É muito áspera a fala do Felipe Luiz, né? Não dá pra gente minimizar. Lamentável. Não dá pra ele fala lamentável, beirou o ridículo. Assim, de fato, ele fala sobre isso, né? Porque ele, cara, não é de hoje isso. Eu já falei com o Pedro 1, 2, 3 vezes, tem uma hora que chega. Ele tem que querer, que é a frase que ele fala repetidamente algumas vezes. Eu não posso querer mais que o Pedro. É o quê? Eu quero mais que o Neymar. O Felipe Luiz fala, eu não posso querer mais do que o Pedro. Perfeito. É a frase que... Eu acho que são palavras que ele usou e o tom da palavra que ele usa, que eu acho que é isso. Tipo, tira o Pedro pra mim, vendo aquilo pra merda. O lamentável, porra, mano. Mas, tipo assim, só o contraponto, né? Imagina você sendo Pedro ouvindo isso. Tipo, beleza, eu tô errado pra caralho, mas... Desculpa, tô falando muito palavrão hoje. Tô muito errado, mas... Você tem aquele desgosto, sabe? Tipo, não, eu entendo, mas assim, o Felipe Luiz se sentiu da mesma forma quando o Pedro tá debochando. E uma coisa, desculpa, o Pedro é reincidente e o Felipe Luiz viveu as reincidências do Pedro. O Felipe Luiz estava lá quando o Pedro saiu bolado com o Rogério Ceni. Gente, eu não tô defendendo o Pedro, não, inclusive, eu quero, o ponto é ótimo. Não, mas é ótimo você falar isso. Mas é porque eu acho que existe também uma reincidência no personagem que não é o Bruno Henrique fazendo, entende? Não é o Bruno Henrique, tipo assim, eu acho que muda também a figura do fato de ter isso, o peso do que ele é pro Flamengo, tipo, ele tá fazendo esse tipo de coisa, entendeu? É isso. A palavra que você usou pra mim é perfeita, desgosto. Assim, o sentimento do Felipe Luiz na coletiva pra mim é um sentimento de desgosto. É um sentimento que eu até usei essa expressão no SBT hoje. Pra mim parecia um pai decepcionado com o filho. Um pai que bota no caminho, que ensina, que quer tudo do bom e do melhor, que dá tudo do bom e do melhor, e o filho vai lá e decepciona 1, 2, 3 vezes. Porque ele fala ali que depois da notícia ele se sentiu triste e treinou mal, não me parece que é o discurso do Felipe Luiz. Porque o discurso do Felipe Luiz eu vou fazer de tudo pra que o Pedro esteja bem. Eu vou fazer de tudo pra que o Pedro esteja bem. E aí, quando o Pedro não joga como não vinha jogando, ou vinha jogando pouco, a pancada cai em cima do Felipe Luiz. É só facada em cima dele. Por que o Pedro não joga? Por que o Pedro não joga? Esse treinador tá de sacanagem. Aí, vamos dar um exemplo. Se o Flamengo não ganha do São Paulo, a primeira coisa que quer ser questionada, como é que o Flamengo, que não ganhou do São Paulo, deixa o seu artilheiro no banco? Se o técnico não expõe o que tá acontecendo, é ele que toma bola. Mas ele tá corretíssimo em expor. Eu acho que foi a forma de falar. Não, entendo. Pelo nível do Pedro Flamengo. Pra mim é isso. Eu acho que é discutível. Mas ali, foi o que o Pedroso falou, é um pai com desgosto de um filho e aí não conseguiu segurar. Foi 100% transparente. E aí, pegando um pouco o que o Rafa diz, essa semana, depois desse entreveiro, foram resgatados momentos em que Rogério Ceni dá uma declaração em coletiva lamentando a postura do Pedro, quer fazer carinha feia ou ser substituído. Tem uma fala do Dorival Júnior falando que um jogador como o Pedro não pode ter a postura que ele teve nos treinamentos. Sim. Uma fala de um dos melhores amigos do Pedro no Flamengo, que é o Davi Luiz, falando, eu cheguei pra ele e falei, comigo você não jogava. Ele ficou pé da vida comigo, mas depois eu acho que ele entendeu. Mas é um cara que precisava ter uma postura melhor no treino. Teve um ponto que o Pedro foi agredido pelo preparador físico lá do Sampaoli. Óbvio que o Pedro foi vítima, né? Foi vítima da agressão. Mas assim, essa agressão ocorre no final porque o Pedro, puto de não entrar em campo, de ser reserva, se recusa a aquecer. Num jogo Atlético Mineiro e Flamengo, ele se recusa a aquecer, ou seja, algo muito antiprofissional. Então, assim, tem uma reincidência ali do Pedro. Só mais uma, Bruninho, que recentemente também, acharam o Felipe Luiz jogando num Discord com o René. Ele, Pedro e René jogando, aí eles estão jogando um jogo, aí em determinado momento o Pedro faz alguma cagada, eles eram um time, aí o Felipe Luiz fala, pô, Pedro, parece você só em campo, só pensa em você. Meio que brincando ali, mas... É isso aí, rapaziada. Pedro rebate as críticas feitas após a vitória do Flamengo em entrevista coletiva do Felipe Luiz. E, ó, essa daqui, ó, de azul, essa de azul, cara, eu até entendo, né, o Felipe Luiz foi duro, sim, mas eu acredito que seja necessário, cara. O futebol tá com muito mimimi e o Pedro, ele precisa, se ele quiser ficar no Flamengo, ele precisa se enquadrar. Assim como os outros estão se enquadrando e fazendo a sua parte ali no plantel do Flamengo. Então, assim, eu não acho que o Felipe Luiz foi errado em falar forte. Isso aí é pra dar chacoalhão mesmo e tem que ser assim, cara. Futebol é profissional, né? Todos lá são profissionais, todos maiores de idade, não tem nenhuma criança lá. E, assim,
tá dito aí, cara. O Pedro já vem fazendo isso há bastante tempo. Gosto muito do Pedro, cara. O Flamengo tem que arrumar uma maneira de deixar ele ali. Ele, no meu ponto de vista, tem que ficar, né? Não tô querendo que o Pedro saia fora do Flamengo. É o melhor, pra mim, é o melhor 9 do Brasil. E o Felipe Luiz tem que arrumar um jeito de jogar com ele, mas a verdade e as coisas corretas precisam ser colocadas no lugar. E pra mim, Felipe Luiz tá correto e a entrevista dele foi correta. Não tem nada de errado do Felipe Luiz vir a público e dizer o que disse, né? Foi falado aí. Antes dessa coletiva, só foi pedrada nele. Só pedrada. Isso aí ninguém fala, né? Ninguém fala. Mas enfim, eu quero ouvir você, o que você achou aí da resposta do Pedro em nota oficial. Deixa o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo. Deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!